Existem diferentes tipos de museus. O museu de arte é responsável por colecionar diversos tipos de arte. Nesse caso, normalmente tem um grande acervo e, com o passar do tempo, podemos perceber o tipo de arte de cada período. É um pouco diferente de um museu de arte contemporânea, que só expõe a arte atual e, em função disso, não possui um acervo tão extenso. Existem museus de memória com foco em exposições permanentes. As fundações são museus que celebram alguma personalidade importante, como é o caso da Fundação Iberê Camargo e da Fundação Vera Chaves Barcelos. Os centros culturais possuem espaços para diversas manifestações. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Margues. Aqui no Margues, as exposições acontecem no átrio e em salas expositivas distribuídas ao longo de 2 andares. O núcleo de pesquisa está localizado no 2º andar e o núcleo de restauro, um dos únicos do estado, está localizado no 3º andar, junto ao Torreão. Você pode acompanhar as diferentes ações do museu no site e nas redes sociais. O museu também possui um núcleo administrativo responsável pela sua organização e funcionamento. O núcleo de curadoria é responsável pelo planejamento, organização e coordenação das etapas que envolvem as diferentes exposições. O núcleo de comunicação e design é responsável pelas atividades de divulgação do museu. O núcleo de acervo e pesquisa é responsável pela guarda, documentação, catalogação, organização e gestão dos acervos artístico e documental do museu. Destacamos a Associação de Amigos do Margues, a Margues, que foi fundada em 1982 e tem por finalidade promover a cultura e a conservação do patrimônio histórico e artístico do museu. O Margues foi fundado em 1954, possui um site com informações de diversas exposições e também algumas exposições virtuais, entrevistas com artistas e curadores, possui um material bem vasto. No site também estão alguns materiais educativos de exposições anteriores. Hoje, boa parte das ações educativas da instituição acontecem através das redes sociais. Convido vocês a acessarem o site e o Instagram do Margues. Agora que nós conhecemos um pouquinho mais sobre o Margues, eu convido vocês a saber sobre os núcleos administrativos que fazem esse museu funcionar. E também para conhecer a coordenadora do educativo que vai nos apresentar um pouco sobre o setor educativo do museu. Aqui no Margues, nós procuramos ofertar para os nossos públicos experiências significativas com e a partir da arte. E isso se dá de diferentes maneiras. O núcleo educativo e de programa público do museu é o setor responsável por pensar nas estratégias, tanto de acolhimento dos públicos, quer seja por meio das nossas visitas mediadas, que acontecem de terças-feiras a sábados, quer seja através dos nossos programas públicos, que são aquelas atividades, palestras, cursos, seminários, oficinas, que são produzidas e pensados também para os nossos diversos públicos. Nós produzimos muitos conteúdos educativos dentro do museu, entendendo, em primeiro lugar, a instituição, o museu, como uma instituição educativa. Então, que a educação dentro do Margues acontece pelas suas múltiplas dimensões, desde o seu programa editorial, com a produção de catálogos para as exposições, passando por todos os programas do museu, inclusive, obviamente, pelas ações do núcleo educativo, em que nós desenvolvemos conteúdos, né, desde que começou a pandemia, tudo se voltou muito para o digital. Então, o Margues oferece o seu catálogo de obras totalmente disponível, né, de forma virtual através do site, mas a gente entende que para que aconteça uma ação educativa, somente disponibilizar as obras não é suficiente. Então, nós do Educativo produzimos uma série de conteúdos que ficam disponíveis nas nossas redes sociais. Nós produzimos mediação em vídeo, falando sobre as exposições que estão em andamento no museu, né, e com alguns recursos de acessibilidade. Por exemplo, esses vídeos costumam ser legendados. Quando nós fazemos palestras, lives virtuais, nós também contamos em algumas situações com intérprete de Libras ou com audiodescrição de quem está participando. Né? São todos recursos pensados, né, estrategicamente para os diferentes públicos do museu, entendendo que algo para nós é muito importante
é o acolhimento, né? Que todas as pessoas se sintam acolhidas em relação com o Margues. O Margues, que é o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, é uma instituição bastante tradicional aqui em Porto Alegre. O museu foi criado em 1954 e desde a sua criação ele já teve ações educativas aliadas à sua programação expositiva. Isso faz com que o Margues seja muito procurado por escolas, né? Desde nós recebemos e acolhemos aqui no museu, desde a educação infantil até o ensino superior, e não apenas de Porto Alegre. Né? Grupos de todo o estado, de cidades do interior, que fazem roteiros culturais por Porto Alegre, nos incluem nesses roteiros, né? E nos visitam com muita frequência. Nos últimos anos, a tecnologia tem sido uma grande aliada das ações educativas em museu. Então, aqui no Margues, nas nossas ações, nós sempre nos baseamos no princípio do encontro e, de certa maneira, os recursos tecnológicos nos possibilitam que esses encontros aconteçam, muitas vezes até mesmo de forma remota. As redes sociais se tornaram uma grande ferramenta de interação com os nossos públicos, não apenas de divulgação de atividades, mas também de produção de conteúdo, de desenvolvimento de pensamento crítico que se estabelece através desses canais. O Margues tem um site onde consta toda a sua programação, tem disponível também o catálogo do seu acervo, mas também uma das principais ferramentas que se utiliza hoje é as redes sociais, como o Instagram, que é uma rede que facilita o contato, a rápida resposta e interação com os nossos públicos.